Bate-papo Novo Tempo. Muito bem, está começando mais uma edição do nosso Bate-Papo Novo Tempo. Ele já está aqui com a gente, direto do Zoom, meu amigo Haroldo Melo. E aí, Haroldo, tudo bem? Graças a Deus, aqui está um dia lindíssimo. Sol, 34 graus de temperatura, Olha, céu de brigadeiro aqui. Um bom dia a você, Didi, bom dia aos meus queridos ouvintes da Rádio Novo Tempo. aê, menino. Eu estou dando uma olhada aqui, não tá como aí não. Aqui o céu não tá como de brigadeiro não. Aqui tá bem nublado, ventando, choveu muito ontem, mas vamos embora, né? Estão dizendo que o inverno chegou antes aqui no Pará. Chegou bem Os antes. contrastes do Brasil, né? Pois é, você aí com esse sol aí todo, só não tá pegando praia, mas dá para pegar uma piscina aí, né? Ah, sim. Haroldo, rapaz, o nosso assunto hoje ficou para fechar aí aquele assunto sobre as crianças, né? Os efeitos, já falamos do tabaco, falamos do álcool e hoje vamos falar das drogas, não é isso? Exatamente. Os efeitos das drogas sobre os bebês aí, antes e depois do nascimento, né? Que você vai tratar dos dois, né? Isso. Então vamos lá, vamos começar? Vamos. Dá a sua introdução aí do tema que eu sei que é muita coisa. Vamos falar sobre maconha, cocaína, sobre crack e as consequências disso tudo aí. É Bem, verdade. vamos lá. Olha, droga é um prejuízo sensível para o bebê, sobretudo quando usa morfina, heroína, cocaína, crack e outras drogas, né? O recém-nascido de uma mãe viciada, rapaz, ele treme, ele é agitado, ele tem muito choro, muito vômito, ele tem uma dificuldade para se alimentar e até sofre convulsão. Só para você ter ideia como é devastador no cérebro do bebê, né, o efeito da droga, porque o detalhe é o seguinte, a placenta ela é um invólucro, e dentro da placenta tem umas membranas protetoras do embrião. Só que essas drogas são tão potentes que elas furam essa camada protetora do embrião, e aí, meu amigo, elas entram assim como um exército invasor, né? E ataca em todas as fronteiras o bebê. Ele está ali indefeso, porque a única defesa dele é, de fato, né, a placenta da mãe, e aí vem esse exército invasor e provoca os mais diversos efeitos no bebê. Até porque o sangue, né, da mãe já está contaminado e vai tudo pro bebê, Exatamente. né? Complicado. Exatamente. Vamos falar aqui sobre a maconha? Vamos lá. Mas até complicado falar sobre maconha numa rádio evangélica, né? Parece contraditório se abordar esses temas numa rádio evangélica, mas é muito importante para os pais saberem que, embora o mundo está numa luta para abrir fronteira para a maconha, né? Mas é uma droga ilícita e ela tem um consumo muito grande na gestação. Aliás, ô Haroldo, tem um detalhe também que a gente tem que levar sempre em consideração. A rádio, ela é gospel, ela é cristã, mas tem muita gente que não é cristã, que não é evangélica, que ouve a rádio, e até, infelizmente, também tem casos de mães que enfrentam essa dificuldade na adolescência do filho, que se afasta da igreja e acaba se envolvendo também com as drogas, né? Então, é bom ouvir, né? O nosso caráter informativo, né? Para ajudar exato. as pessoas a fazerem uma reflexão sobre o tema, porque, veja bem, o que o bebê sofre, né? Com o efeito de uma maconha que chega até ele? Primeiro, a memória dele é reduzida, diminuída. Depois, ele tem uma perda da inibição, quer dizer, ele fica inibido, né? Aliás, ele perde essa inibição quando ele nasce, ele passa a ser extrovertido demais. Depois,
tem a sensação de relaxamento ou euforia. O bebê passa por isso. Quando ele fica agitado no berço, aquela coisa toda, bate perna, bate braço, se vira, chora, grita. Né? Ou pode ser o contrário, né? Ou pode ser o contrário, né? Você está dizendo aqui, ou a criança é eufórica ou é muito relaxada. Exatamente, né? Uma coisa ou outra. Ok. A percepção também dela de tempo e de espaço, às vezes, fica comprometida. Há aquelas crianças que se batem muito no gradil do bercinho, né? Porque a audição dela, a sensibilidade motora está comprometida. Então, ela passa por esse processo todo, né? E o sistema do organismo normalmente traz ao bebê uma alteração na frequência cardíaca, né? Há uma vasodilatação, e a criança, às vezes, mama demais, parecendo que ela é gulosa, né? E, na realidade, não é nada disso. É o efeito colateral que a maconha está provocando no bebê, porque a maconha ela gera um estado de excitação ou não no bebê. E, dependendo do estado de excitação, ele sai do quadro comum de um bebê e passa a ter umas ações pouco, digamos assim, afeita ao que um bebê deve ter. Você disse aqui também que ela pode ter hiperemia conjuntival. Seria, então, a conjuntivite, nos olhos muito vermelhos, né? Exatamente. Fica aquele olho, parece assim que foi espremido quando nasceu, fica aquele meio vermelho, meio... Né? Então, a maconha, ela tem... Olha, ninguém se engane. Qualquer droga fura esse bloqueio da placenta e chega no bebê. E provoca efeito mesmo. Não tem ilusão com isso aí. Até porque você está pegando dados aqui, né, de estudos que foram feitos, né, científicos, né? Científicos. Então, aí a maconha e a cocaína, que é bem mais cara, né? Mas tem gente que usa também. A cocaína é assim. Ela provoca um grave vasoconstrição, né, para atravessar a barreira placentária, que é essas membranas que protegem o bebê. Aí esse efeito maléfico também chega ao feto. Agora, veja, grande parte da agressão ao conceito da maconha no bebê vem provocar nele uma diminuição do fluxo sanguíneo para o útero. Já é diferente da maconha. A cocaína ela faz essa vasoconstrição, quer dizer, ela praticamente se torna uma barreira, né, para o sangue, né? O sangue. E aí pode ocasionar um aborto espontâneo, um trabalho de parto prematuro, um deslocamento prematuro da placenta, um crescimento intrauterino retardado e sofrimento fetal crônico grave, porque o bebê deixa de receber os principais elementos que ele precisa para a sua alimentação. E não pense que o sofrimento vem pós-parto, quando o cara tem noção de onde ele está, o que ele sofre. Lá no útero, o bebê sofre também. Lembra do micômio que nós falamos na semana passada? Aquela fezes verde que às vezes vai para a placenta, provoca dor no feto? Pois é, a cocaína também. A cocaína provoca no feto dor, provoca sofrimento e crônico e grave. Por isso que muitos bebês morrem prematuramente no ventre da mãe. Até porque estão recebendo menos sangue, então menos nutrição, menos tudo, né? Meu Deus do céu. Menos tudo, exatamente. Então, é um condicionamento muito perigoso para o bebê a cocaína. Pior do que a maconha, porque a maconha libera. A cocaína, ela faz uma barreira para o bebê. Enquanto que na maconha tem a chamada vasodilatação, você disse que na questão da cocaína é a vasoconstrição, né? Agora, e com relação aí à abstinência aí,
tem a síndrome de abstinência no caso do crack? Rapaz, os mesmos efeitos, por incrível que pareça, os mesmos efeitos. O crack é pior ainda, né? Porque a cocaína, ela deixa a placenta baixa, podendo levar a hemorragia e sangramentos, né? E o crack pode provocar taquicardia, hipertensão, alteração comportamental, dificuldade de aprendizado escolar quando a pessoa nasce. Então, ela, como tem um efeito devastador no adulto, ela tem também no bebê. Ela provoca a mesma... Olha, cocaína e crack, eles provocam a abstinência, a síndrome de abstinência no bebê. Porque, às vezes, o bebê chora de uma maneira assim, parece que ele está sofrendo de uma dor aguda e profunda. E todo mundo pensa, ou ele está com muita fome, ou ele está sentindo dor de alguma coisa. Então, o bebê filho de usuário, ele sofre dessa abstinência. Veja bem, ele parou de receber aquele elemento que a mãe remetia para ele por intermédio do cordão umbilical, o crack e a cocaína. Ele parou de receber. Sim. Né? E aí, quando ele nasce, o organismo já está tão viciado no produto químico que ele sofre também dessa abstinência. Então, muitas vezes, esse choro, essa agitação que o bebê passa, não é falta de comida, nem é dor aguda física, mas é o efeito da abstinência, dessa síndrome da abstinência que ele está sofrendo em função de não estar recebendo mais. Porque, veja, o ser humano, ele sabe qual é a dosagem da droga que ele tem que consumir para ficar numa boa, como eles dizem. O bebê não tem essa noção. O que vai, vai. Sim. E ele está ali como um receptor. Então, se vai muito, ele recebe. Se vai pouco, ele recebe. Então, ele não tem essa noção. Então, quando ele nasce, que falta essa dosagem, ele entra em crise também. Ele não fala, não diz nada, porque bebê não fala nada, mas ele expressa através da reação física dele. Então, o bebê também sofre dessa síndrome de abstinência. E o crack, hein? Mais um pouquinho do crack. O crack estava dizendo aqui que as pesquisas que foram feitas aí, tem mais mulheres usuárias dessa droga do que de qualquer outra, é isso mesmo? É. Por incrível que pareça. O crack, ele é uma droga altamente viciante. Em pouco mais de 5 minutos, ele chega no cérebro, ele chega no cérebro, em pouco mais de 5 minutos, o efeito vai. Mas o dano que ele provoca é muito grande. Então, a mãe, ela precisa de ter crack, ela consome mais o crack do que a cocaína pelo efeito, digamos assim, rápido que o crack tem na mente e passa. Então, ela, para não ficar naquele estado de abstinência, ela consome mais. Agora, veja, isso faz com que os bebês sejam pouco responsivos, facilmente irritáveis, difícil de interagir, apresentando um alto nível de ansiedade e de estresse. Elementos que não são comuns em um bebê que nasce. Ele chora, ele grita, ele esperneia, mas é algo comum. Agora, quando ele sai desse quadro comum, ele entra num quadro de ansiedade e de estresse. Por quê? Porque está faltando aquele produto químico na mente do bebê. É interessante, você estava dizendo aqui no teu material, né, que os estudos, né, sobre os efeitos ainda são um tanto contraditórios, né? Exato. Sobre o crack, mas são ruins de qualquer maneira, né? E exatamente. o crack, ele talvez seja o mais usado por esse motivo que você falou, do efeito, mas também dizem que ele é mais barato, né? Então, é de acesso muito fácil. Então, as pessoas acabam usando.
Ele vicia e é mais Exatamente. barato, né? Agora, para a gente fechar aí, o tempo já estourou, amigo. Vamos falar sobre as consequências aí das drogas, né? Já falamos agora do crack, mas falamos também da cocaína e falamos no início sobre a maconha. Mas as consequências mais graves aí que as drogas trazem, quais são aí? Olha, essas consequências podem ser irreversíveis, tanto na gestante como no feto. Hipertensão, taquicardia, hipertermia, malformações congênitas, deslocamento prematuro de placenta, abortamento espontâneo, parto prematuro, morte fetal, crescimento intrauterino retardado, baixo peso ao nascer, irritabilidade, excitação, tremores, convulsões, microcefalia, retardo mental, né? Transtornos neurológicos. Então, veja quantos efeitos desastrosos para o bebê. E eu fico pensando, será que vale a pena arriscar a existência toda de um ser humano por uma pedra de um crack, por uma cocaína, por uma maconha, e deixar um legado para essa criança que vai lhe acompanhar a vida inteira? Será que vale a pena tudo isso? Não é o momento de refletir e pensar que você está gerando uma criatura que vai interagir na sociedade? Que tipo de interação esse bebê vai ter na sociedade, né? Ele vai ser um problema ou ele vai ajudar a resolver problema? Tudo depende de como a grávida encaminha, né, a sua gravidez. E quando ela apela para as drogas, a gente já sabe que o produto final possivelmente será uma pessoa extremamente problemática na sociedade. Aí que entra a família. Resumindo tudo, acho que a família entra, né, com o foco principal da prevenção, porque a gente tem que falar sobre esse assunto, não ficar achando que não vai nunca chegar aqui, que a gente não vai ter esse problema. Não é bem assim. Então tem que conversar com os filhos, conversar com as pessoas, conversar com a igreja. As igrejas devem falar mais sobre esse tema, sobre esse assunto, para orientar mesmo as pessoas. Porque depois que chega, meu amigo, quem usa droga nessa hora aí, que está meio doidão, vai acabar se envolvendo com sexo mesmo, pode engravidar, e aí depois a coisa fica feia, né? Porque já engravidou. Muito complicada. E aí a criança que não tem nada a ver com o assunto, ela acaba realmente pagando o pior preço, né? Por isso que tem muita gente jogada por aí pelas instituições, abandonadas pela mãe e tudo mais em função disso aí. Então, a família tem um papel muito importante nisso aí. Quando você sentir que seu adolescente está estranho, procure ajuda imediata para corrigir logo de início, para não gerar um problema maior. Mas, olha, nós estamos numa série interessante e vamos fechar com chave de ouro essa série. Vamos. No próximo programa, orientando a mãe o que ela deve contar ao pediatra. Quando ela vai ao pediatra, o que ela deve relatar? Muita gente não sabe nem o que falar. Mas nós vamos dar uma dica semana que vem do que contar ao pediatra. Olha. E eu já quero adiantar que depois que nós fecharmos esta série, nós vamos entrar com uma série sobre família. Legal. Coisas muito interessantes sobre família. Mas, mamãe, o que a senhora deve falar para o pediatra? Pense e na semana que vem busque a resposta conosco. Tá legal. Haroldo, vamos pegar aí, passar o telefone para quem quiser te chamar para palestras pelo Zoom. Como é que é o número aí? 91 98456-1312. 91 8456 1312. Se quiser ligar para o Haroldo, ligue pelo WhatsApp, que ele está fora da área dele ali, para não acabar com o crédito dele, né? Mas eu já tomei uma providência para isso. Pode ligar de qualquer forma que eu estou fez uma alteração no ar. Para não ter problema com deslocamento, né? Não, Então, não. tá bom. Porque tem muita gente que a gente orienta, então tem que estar preparado para atender, né? Tá certo, Haroldo. Obrigado. Fica com Deus. Até semana que vem, viu, irmão? Um grande abraço. Valeu!